A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala é irmão Pedro Almeida. Foi-me dada essa incumbência de trazer essa reflexão bíblica hoje à noite. E eu gostaria de meditar com os irmãos em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ainda no versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, sendo já grande, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideões, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram os escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eu gostaria de meditar com todos vocês que nos ouvem esta noite, esse pequeno trecho da palavra do Senhor. Deus tocou no meu coração para trazer justamente essa mensagem a respeito de fé. Porque em tempos difíceis é a prova de fato de que realmente temos fé. Quando o nosso comportamento, ele não muda segundo as circunstâncias, porque a nossa fé, ela vai além do que acontece com este mundo, vai além do que acontece conosco, até com o nosso corpo físico. A nossa fé, ela é fundamentada em Cristo. Eu me lembro de algo que Paulo falava para os cristãos que esperavam a volta de Cristo. Tinha essa promessa que o próprio Cristo prometeu quando ele estava sendo assunto aos céus, que muitos estavam ali presentes, e ele disse, e 2 anjos apareceram, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia há de descer. E a promessa de Cristo é que estaria indo preparar lugar para todos aqueles que o aceitarem, e que um dia viria buscar. E na época de Paulo, quando muitos irmãos viam seus entes queridos morrendo, por vários diversos motivos, eles ficavam apavorados, porque Jesus iria voltar e eles tinham morrido. Aí o próprio Paulo fala, como é que vocês se comportam dessa forma? Como os que não têm esperança. A nossa esperança, voltando, trazendo para nos dias de hoje, quando Paulo falava, a nossa esperança, ela vai muito mais além das coisas que acontecem nessa vida. Né? Ela não se limita a esses problemas que acontecem, vai muito mais além. E eu trouxe essa reflexão hoje justamente por conta disso, porque estão vivendo um tempo de caos, de isolamento.
Aqui, em Hebreus 11, fala uma definição de fé, que é algo bem profundo, que não se limita das coisas que os olhos veem, nas circunstâncias dessa vida. É muito mais além, é algo mais profundo. Aqui fala os heróis, um pouco a história dos heróis da fé. Inclusive, é bem falado a respeito dos 4 jovens que no tempo do rei Joaquim, né, foram levados cativos com o povo hebreu para a Babilônia. Né? Eles viviam numa época difícil, que muitos apostataram da fé. O rei Joaquim já não vivia conforme as leis de Moisés, e muitos dos povos também não. E apesar deles ser príncipes, né, na época, eles continuaram sendo fiéis a Deus. A Babilônia invadiu Jerusalém, levaram cativo milhares de pessoas, mas o fato deles serem presos, deles viverem em tempo de dificuldade, eles não mudaram a sua forma de ser, a sua forma de agir. Muitos lembram muito bem, inclusive a gente fala muito dos livramentos, e tem uma referência de Daniel, quando foi livre da cova dos leões, mas todos esquecem que em tempo de caos ele permaneceu sendo fiel, desde o dia que foi levado. Mesmo que foram amarrados pela mão, foram levados de forma terrível, eles e muitos outros. Ele, em nenhum momento, ele fraquejou a sua fé. Ele sabia no Deus que tinha crido. E durante toda a sua permanência lá, ele permaneceu sendo fiel. O que eu quero falar para os irmãos esta noite é justamente isso. As coisas mudam, o mundo muda, enfrenta dificuldade, o tempo passa. Provavelmente no futuro vai haver coisas piores. Mas o nosso comportamento como cristão, ela deve permanecer imutável. Então, a nossa fidelidade prova de fato o tamanho da nossa fé. A nossa fidelidade e a nossa fé andam juntas. Não tem como eu mudar a minha forma, não tem como eu, 1 mês atrás, ser uma pessoa e hoje ser outra devido a todo esse problema do vírus. Eu tenho que permanecer sendo a mesma pessoa. Daniel permaneceu sendo fiel. Inclusive, foram até alterados os nomes deles para ver se eles esqueciam o passado deles. Daniel foi mudado seu nome para Beltesazar, no intuito dele esquecer todo o passado dele, aquilo que ele viveu, aquilo que ele aprendeu. Foi mudado o nome dele. E Ananias foi mudado para Sadraque, Misael foi mudado para Mesaque, Azarias foi mudado para Abednego. Mudaram, chamaram ele de outros nomes, para ver se ele esquecia o passado. Pode nos chamar de outro nome, pode nos mudar de lugar, pode nos isolar, mas nunca devemos esquecer de quem somos, o que aprendemos, a maneira como devemos viver. Eu lembro muito bem daquela passagem que fala da viúva pobre. Apesar de ser massacrada no tempo que ela viveu, nos tempos de Jesus, que o próprio Cristo disse, olha, está vendo aquela viúva que deu aquela moeda, ela deu tudo que tinha. Ela continuou contribuindo, fazendo aquilo que ela acreditava, porque foi a vida dela, não é porque o Império Romano veio oprimir o povo, ela vai mudar esse comportamento. A minha fidelidade com Deus, com a igreja, ela não depende de A, de B, não depende do presbítero, não depende do evangelista, não depende do pastor. Eu tenho um compromisso real com Deus, então eu devo continuar sendo fiel. Isso prova de fato que eu tenho fé. Como diz a palavra, a nossa fé é provada com as nossas atitudes, com as nossas obras. É exatamente isso que aconteceu com esses jovens. É exatamente isso que aconteceu com essa pobre viúva, que apesar de não ter amparo nenhum do Estado, não é como hoje que os viúvos vivem aposentados, mas naquela época, além do desprezo que as mulheres tinham, de ter até algumas áreas do templo, ela não podia acessar, ela não podia ter acesso. E viúva não tinha, de fato, nenhuma renda, mas ela tinha um compromisso com Deus. Eu quero que os irmãos entendam que devemos continuar sendo firmes, como em Romanos nos fala que, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não são as circunstâncias, não são as coisas ruins que vêm acontecer, não são as catástrofes que venham sobre a terra que vai mudar isso em nós. A nossa fé vai muito mais além. Cristo já falou que essas coisas viriam. Eu não vou trazer uma mensagem dizer que as coisas vão 100%, que sim, de fato,
isso for o início das profecias de Cristo, não é para a gente assustar, mas saber que Cristo está à porta. E, acima de tudo, saber que Ele cuida de nós. Ele diz isso, é para a gente continuar firmes. Se há um ano atrás estávamos sempre fiéis aqui, vamos ser mais fiéis ainda. Porque, em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, diz, é necessário que os mordomos sejam encontrados fiéis. É necessário que, quando Cristo voltar, que de fato estamos às vésperas da sua vinda, que sejamos mais fiéis que nos tempos de fartura, que nos tempos bons. Porque em tempos difíceis, é justamente nesses tempos difíceis que Ele está às portas. Não mude a sua maneira de ser, não mude o seu comportamento, não mude os compromissos, não tenha as suas esperanças limitadas só o que você ouve aí na TV. A TV fala de muitas coisas, de muitas mortes, muitas misérias. Mas você deve saber que a maioria dessas pessoas não tem a esperança que você tem. A maioria dessas pessoas não conhece o Deus que você conhece, não provaram, né, desse privilégio do poder do Espírito Santo. Nós sabemos em quem temos crido. Então, a nossa fé, ela vai muito mais além que essas coisas que acontecem. Que possamos meditar nisso, que possamos continuar firmes com Cristo. Que a nossa fidelidade com Deus, com os irmãos, com a igreja, permaneça intacta. Porque eu digo uma coisa, irmão, não tem como eu estar sendo fiel a Deus, sendo que a minha fidelidade com os irmãos, com a igreja, não está sendo cumprida. Nós temos que permanecer firmes, nós temos que permanecer inabalável naquilo que temos crido. Quero pregar aqui para os irmãos, contribuir, de tanto que Deus vai te abençoar, nada disso. Eu peço aos irmãos que continue sendo a pessoa que você é, continue firme, sabe? A mesma pessoa que anos anteriores, em tempo de fartura, continuava, se alegrando, cantando os hinos, contribuindo, fazendo aquilo de fato que você acredita. É isso que prova que você está sendo fiel e que você realmente confia em Cristo em tempos difíceis. É necessário que em qualquer tempo permaneçamos fiéis ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.